Boa tarde. Agora a gente vai continuar com a próxima palestra. Ela vai me matar. Mas eu vou inovar na apresentação. Porque o currículo a gente lê, né? Então, todo mundo sabe e a gente chamou... Então, eu vou falar o que a Karen é, né? Para mim. Então, ela é uma especialista em ferida. Ela é minha amiga de 20 anos, que quando a gente abre o celular dela nas fotos, nas galerias de foto, você fala assim, uou! Ela me ensinou a olhar para a ferida sem nojo, ela me ensinou a ver se a ferida está bonita, então eu espero que daqui vocês saiam com essa imagem de que uma ferida pode ficar bonita. Ela ensina o que é um tecido granulado, o que é um tecido bom, o que é um tecido que vai crescer, o que é um tecido que não vai crescer, que isso tem que debridar, não dá para ficar desse jeito, ó, esse curativo não está certo, está muito úmido, tem que estar mais sequinho, enfim. Ela é a Karen, ela é enfermeira e ela é doutora, né? Então, eu chamo aqui para falar sobre cuidados da ferida no final de vida. Olha, a Dumara vai me aprontar, né? E eu sou boca aberta, choro. Olha só o que ela faz comigo. Ai, terrível. Olha lá. Fico emocionada. Mas eu pego no pé mesmo do povo em questão das feridas. Então, vamos cuidar aqui um pouquinho, né? Pensando na pele no final de vida. Então, qual a importância da pele? Então, acho que todo mundo já sabe, mas vamos dar uma relembrada. Né? É o nosso maior órgão que tem. Para que eu tiro, vamos ficar assim. É o nosso maior órgão que a gente tem. Ele é um órgão de proteção, né, de traumas, é uma barreira física, prevenção de infecção. Ele faz a regulação da temperatura, detecção de sensação, né, dor, calor, pressão, frio, rubor, né, na face, excreção, as toxinas, os eletrólitos, né, água. Ele faz a síntese de vitamina D, ele faz a comunicação, né, a gente fica vermelha, roxa, amarela, verde, né, então ele detalha a aparência, né, a pele, e essas alterações visíveis impactam no paciente, na família, na equipe, né? Então, quando você olha para uma pessoa, você fala, ela não está bem, né? A cor dela não está legal. Então, a pele transparece aquilo que a pessoa, né, a doença, o que ela está sentindo, se está com vergonha, né? Se está... Então, é a importância da pele. Né? E a pele sofre alterações conforme vai passando a idade, né? Associadas ao envelhecimento. Então, uma das coisas é a diminuição da espessura da epiderme e achatamento dessa junção epidérmica. Então, por que eu trouxe aqui? Né? Quando a gente nasce, a criança nasce, essa junção epidérmica, essa junção ela é ondulada. Quando a criança nasce, essa junção é bem ondulada, só que ela não é muito madura. Então, a gente sabe que o amadurecimento da pele ela só vai ser total após 1 ano de vida. E quando tem esse envelhecimento, essa junção ela fica achatada. Então, isso é muito importante a gente saber, porque é nos casos que a gente vai pegar num idoso, né, e acaba você fazendo aquele desenluvamento, né, que puxa a pele e fica desenluvada. Por causa disso, tem esse achatamento dessa junção. Então, tem a perda de colágeno, elastina, o glicosaminoglicanos, né, hidratação da pele. Envelhecer é uma coisa séria, né? Triste, né? E aí, com essa perda de colágeno, elastina, hidratação, vai atrofiar, vai ter a contração da derme e as rugas indesejadas, né? Causando o aparecimento de rugas, as dobras, né? A diminuição da atividade das glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tornando a pele mais seca. Então, tudo vai mudando. Né? A diminuição da espessura da parede dos vasos sanguíneos, a redução do suprimento sanguíneo para as extremidades, né? O idoso sempre tem as mãos mais frias, tem menor capacidade de cicatrização, maior sensibilidade a traumas e infecções, né? Então, a gente vê lá, a ponteira é onde? No meio? A gente lá vê, né, a pele jovem, né, como se fosse um muro, super lindo, tudo certinho, a pele do idoso vai se desmanchando, vai fazendo, vai diminuindo, né? Então,
envelhecer realmente é muito triste. E aí tem a diminuição da regulação térmica, sensibilidade ao tato, tornando essa pele bem mais vulnerável. Então, aqui está a pele, né? Quando você, às vezes, uma pegada que você dá, né, no idoso já fica o hematoma, né? Então, a gente tem que cuidar bastante. Então, as implicações clínicas, né, no idoso, olha que foto triste, né? Então, maior risco de lesão traumática, xerose e prurido frequente, as equimoses, né, devido à fragilidade capilar, fraqueza e limitação progressiva da mobilidade, né, pensando nessa nutrição deficiente, né, idoso não toma água, né, perda do apetite, de peso, caquexia, debilidade, baixo nível sérico de albumina, né, ele já não come, se alimenta direito, né, baixo nível de hemoglobina, desidratação e assim vai. Né, redução da perfusão tissular, né, aí que a gente chega na pele, deficiência de oxigenação dessa pele, redução da temperatura do local da pele, descoramento, necrose, né, e até chegando à perda da integridade quando esses pacientes estão acamados, em uso de dispositivos, a gente tem que prestar atenção, porque o próprio a incontinência, os dispositivos, os irritantes químicos, né, a exposição dos fluidos corporais, né, o idoso acaba inchando, então tem aquela maceração, aquele líquido que fica na pele, a gente tem que cuidar com isso, porque tudo pode ficar. E fora a pressão, né, fricção, pensando nas lesões por pressão, fricção, cisalhamento, atrito, infecções, e aí vai. Então, só falar um pouquinho, né, da preocupação do estudo da pele, eu não coloquei aí, mas assim, os primeiros registros que a gente encontra na literatura sobre descrição de feridas, tumores, foi lá por volta de 1600 a 1500 antes de Cristo, foi encontrado nos papiros. A minha cola aqui diz que é do Edwin Smith e Ebers. Eles descreveram essas feridas, os tumores, e como que eles higienizavam, com o que eles tratavam, com planta, né? Então, você vê que não é uma coisa recente, é uma coisa lá atrás, quanto tempo atrás. E aí veio passando por vários, e a partir do século XVIII teve a preocupação de estudar essas alterações de pele no final de vida, né? E esse médico, em 1877, ele denominou que essas alterações formavam úlceras e denominou essas úlceras como decúbitos ominosos. Não sei se é assim que fala, mas vamos deixar assim. Em 1989, uma enfermeira, minha xará, Karen Lou Kennedy, ela percebeu que essas lesões ocorriam entre 2 a 6 semanas antes de ocorrer o falecimento do paciente. E ela denominou úlcera terminal de Kennedy. Então, é muito comentado esse tipo de úlcera. Ela é chique, né? Colocou o nome dela. Muito... úlcera de final de vida. Em 1990 a 2000, alguns autores estudaram essa disfunção, continuou esse estudo de disfunção de final de vida. E no ano de 2008, um grupo de 18 especialistas, coordenados pelo Dr. Gary Sibaldi e a Diane Krasner, também uma enfermeira, eles elaboraram esse consenso sobre as modificações de pele no final de vida, chamado de escala. Então, tudo que vocês forem procurar sobre pele, final de vida, vocês vão ouvir falar desse consenso Scali. E em 2009, ele foi publicado e foi feita uma versão em português aqui para nós, com a ajuda da professora da Escola de Enfermagem, a doutora Vera Lúcia, e aí publicaram em português. Então, a gente usa. E eles estudaram que tem algumas lesões de pele, né, as lesões que podem ser evitáveis e outras que são inevitáveis. Então, não adianta, você pode fazer de tudo que não vai ter jeito. As evitáveis são aquelas preveníveis, né? Temos os protocolos por lesões por pressão, você vai fazer várias medidas de cuidado e elas vão ser preveníveis. E tem as inevitáveis, que ela é relacionada à falência orgânica. Vai ter alteração da cor, da textura, do turgor, da integridade. E mesmo que você faça tudo para prevenir, ela vai acontecer, porque não tem. Né? Como o nosso órgão é o maior órgão, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, ela também vai entrar em falência.
Então, isso vai acontecer. E aí, a gente tem que saber diferenciar esse tipo de lesão para a gente comunicar à família que pode acontecer essa lesão e ser inevitável. Isso é bem importante. Mas é fácil a gente identificar? Não é. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a úlcera terminal de Kennedy. Oi? Pode ser, que vai ter umas fotinhos assim bonitas. Então, são múltiplas ulcerações causadas por pressão específica em pacientes terminais. Então, geralmente ela é localizada na região sacrococcígena. Ela pode também se espalhar para nádegas, calcâneos, cotovelos e panturrilhas. Então, essas lesões são formatos pode ser por pera, borboleta ou ferradura, né? Ferradura e borboleta. Isso aqui é muito comum acontecer. Tá? Então, quando a gente se depara com isso aqui, a gente já tem que pensar, pode ser uma úlcera de Kennedy. Então, ela tem as bordas irregulares, né? Aparência inicial como bolha, brasão, áreas escurecidas. Né? Ela pode começar com uma mancha vermelha, uma epidemia ou arroxeada e evoluir para o amarelo, preto rapidamente. Até 12 anos atrás, eu não conhecia esse tipo de úlcera. E eu fui ver pessoalmente, né? A gente já tinha estudado, mas eu fui ver pessoalmente quando meu pai, no último dia de final de vida, ele internou meia-noite e a gente fez a troca da fralda e estava hiperemiado. Falei, mas a gente, né? Eu e minha mãe, a gente somos enfermeiras e trocava e virava e nunca tinha tido uma lesão. E aí de noite, meia-noite, estava hiperemiado. Quando a gente foi fazer a troca da fralda de novo no final do plantão, 6 horas da manhã, já tinha aberto uma úlcera que eu falei, nunca vi isso, bem esse formato de borboleta, em questão de horas, né? E 2 horas depois ele faleceu. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com isso, e até minha mãe, no meio disso, ela falou, olha, isso aqui é uma úlcera de Kennedy. Eu falei, não acredito. Eu falei, Ai, obrigada. Então, a gente aprende a todo momento, né? É uma coisa que ficou guardado muito para mim. E, recentemente, um paciente, né, um senhor da minha igreja, a senhora me chamou para ir lá, vai ver, porque tem uma lesãozinha na região sacra. E eu fui lá ver, eu olhei para ele e falei, nossa, acho que ele vai falecer daqui a algumas horas. E quando eu abri a fralda, eu só olhei, porque eu sempre vou fazer essas avaliações junto com a minha mãe, que é enfermeira. Eu olhei para ela, assim, ela olhou e só fez assim, né? Eu falei, é a lesão de Kennedy mesmo, assim. Então, a gente sabe que é pelas condições clínicas do paciente, é um conjunto de coisas, né? Então, a gente vê os fatores de risco, né, destacados. Então, geralmente a pessoa está com anemia, insuficiência respiratória, hipóxia, tem diabetes, doença renal, alteração nutricional, e aí vai com várias alterações clínicas. Então, realmente, essa lesão aparece muito rápida, né, questão de horas, e se a pessoa não falecer, até em 6 semanas, ela pode acontecer de falecer, né? Então, vai de horas até 6 semanas. E como diferenciar essas demais lesões, né, das demais lesões por pressão? Então, a gente vai ter que olhar o paciente integral, né? Não adianta só olhar a lesão e falar essa não é. Então, as condições geral do paciente, né? Então, ver os fatores intrínsecos, como a hipoperfusão, isquemia tecidual, falência de múltiplos órgãos, elas são maiores que outras lesões por pressão e ela desenvolve-se rapidamente, né? No tamanho, na profundidade da cor. E as lesões por pressão, ela depende de fatores extrínsecos. Lógico, tem os intrínsecos, mas é muito mais assim, a pressão, o paciente está lá, acamado, cisalhamento, e aí tem outros também fatores de nutrição, mobilidade, umidade. Então, é difícil, não é fácil a gente conseguir diferenciar. Quando eu estava vendo essa aula, eu falei, eu não tenho tanta experiência assim para ver. Fui falar com a enfermeira Tati da UTI. Falei, Tati, você que vê aí direto, como é que é? Você consegue identificar? Ela, não consigo. A gente só consegue identificar quando o paciente vai a óbito, daí a gente pensa, era uma lesão de Kennedy, né? E aí eu fui ver no acervo dela várias lesões lá, ela falou, essa não é, essa é. Então, é difícil mesmo fazer essa identificação e essa diferenciação. E ela, como ela progride, né? A gente já falou, mas com uma bolha lesão, geralmente começa no estágio 2,
ela apresenta uma abrasão, fica roxado e já vai lá para o 3 e 4 rapidamente, né? Então, ela fica... Essa aqui é uma foto recente aqui, que a Tati me passou. Então, ela pode ser... Então, começa assim, em questão de horas, ela já se transforma. Então, é chocante, realmente, você ver essa transformação em questão de horas. Então, a maioria delas não pode ser cicatrizada, né? E aí, porque ela está indicando a terminalidade. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tratar essa lesão? Então, a gente tem que pensar, né, no controle da umidade. Então, o manejo da incontinência, geralmente esse paciente já está incontinente, usando fralda, né? Então, você tem que fazer uma lavagem ali suave, ou usar lenço umedecido para proteger essa pele, usando barreira cutânea, creme barreira, né, para reduzir a dermatite associada à umidade, né? Não piorar a situação que já está, né? Senão vai ficar pior ainda. Quando a gente pensa na emoliência dos hidratantes, geralmente a gente não usa nada perfumado para hidratar a pele seca e não usar aqueles hidratantes que são espessos, né? Vamos falar do Cold-Cream aqui do HU, ele é espesso, então você passa, você tem que fazer força para passar. Não, usar alguma coisa mais emoliente, mais um hidratante mais líquido, que você não faça força para passar, né? Que consiga hidratar a pele, mas que você também não agrida essa pele na hora que vai passar. Lembrando que nas proeminências, né, lugares de risco, você pode passar, mas não pode deixar tão úmido. Então, você tem que controlar ali a pele para aquilo que você está colocando não prejudicar mais ainda. A mobilização e reposicionamento conforme a tolerância, né? Foi falado muito da dor aqui, de mexer, né? Fiz ensinar como mexe. Então, esse paciente já está com uma lesão, está sofrido, né? Você está vendo que está ali, está nos últimos finais de vida, você vai ficar mexendo, mudando, pegando nele? Então, não. O que a gente vai fazer? Tentar dar conforto. Então, a gente tem que pensar, colocar ele... A questão da mudança de decúbito em 2 horas, né? É inviável, a pessoa está com dor e vai incomodar. Às vezes está com lesão na região sacra, na trocânter, no calcâneo, então não dá para você mobilizar, mas você pode colocar uma almofada por trás, dar uma erguidinha, mudar um pouquinho o ângulo, isso já vai dar um alívio, porque às vezes a pessoa está com dor até nessa região mesmo que está incomodando, né? Que mais? A superfície de apoio, né? Então, cuidar, né, a cabeça, pensar em todo o corpo, o cotovelo, o pé, né, as proeminências ósseas, então está aliviando essa pressão, mesmo que a gente não consiga fazer a mudança de decúbito, acho que não é o objetivo nesse momento, mas é aliviar a dor e promover o conforto desse paciente. E a diminuição de sinais e sintomas, né, que causam desconforto, que já foi falado, fazer a avaliação da dor, acho que é bem importante, e a cada movimento que você faz nesse paciente, você tem que avaliar se ele está sentindo dor ou não, né? Porque você, numa colocação de almofada, num coxinho, elevar a perna, né, às vezes elevar a perna para melhorar a perfusão, a pessoa já desestabiliza, sente dor, então a gente tem que ponderar. E pensando no que colocar, né, na manutenção dessa lesão, fazer a manutenção sem a deterioração, pensar o que eu vou colocar nessa lesão que eu não fique manipulando o tempo inteiro. Então, um curativo que ele não precisa ser trocado o tempo inteiro, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, 8 em 8, né, mas um curativo que fique um dia ou 2, 24 horas, ou 48 horas, né? Então, tem vários no mercado que a gente pode colocar, que permanece por mais tempo, sem a gente precisar, que são altamente absorvem o exudato, e tem alguns também para odor, amenizar o odor dessa lesão. E pensar neste curativo que não faça a troca com tanta frequência, sim, para amenizar a dor do paciente. E cuidado com os dispositivos, né? Nariz, orelha, atentar para os dispositivos. Muitas vezes, né, o paciente está lá com oxigênio, está com a máscara e o elástico no meio da orelha, né? Aquele elástico que fica aqui
pegando, fica lá, sei lá quantas horas, né, que você tira e tá a marca. Gente, vocês já dormiram e a orelha dobrou? E que você acordar com aquela dor na orelha, você fala, minha Nossa Senhora, né? O óculos de ficar aqui atrás da orelha já dói. Então, imagine a pessoa com elástico segurando. Então, a gente tem que pensar nisso. E é coisa que a gente passa desapercebida. Essas coisas. Né? Então, e a última coisa que a gente tem que fazer, não menos importante de todo o cuidado com o paciente, é fazer essa avaliação inicial quando ele chega e documentar isso. Porque a gente tem que fazer a avaliação, fazer a inspeção total dessa pele, ver todos os tipos de lesão, as marcas, anotar, deixar registrado, fazer um plano de cuidado, o que você vai colocar, como que você orientou essa família, né? Se ele está em casa, ou está institucionalizado, fazer um plano de cuidado, quais as intervenções, se você está fazendo isso, se teve resposta à dor, se foi melhor ou não, né? Qual a frequência dessas trocas. Então, tudo isso é importante deixar registrado e orientar essa família que esse tipo de lesão que o paciente pode ter, ela pode ser inevitável, independente do que a gente coloque lá, né, ou não. Então, já deixar essa família ciente que pode acontecer. Porque lá para frente, ela fala, não, eu entreguei meu familiar aqui sem lesão e está saindo com uma lesão e morreu por causa da lesão. Então, não. Então, você vai e orienta. Tem lesões que são inevitáveis, que você pode fazer tudo, dar conforto, colocar o melhor curativo e a coisa não anda, né? Então, sempre orientar, usar uma linguagem simples. Às vezes a gente está tão acostumado a falar entre nós, usando termo científico, é diferente, né? A gente fala, estou com uma cefaleia, estou com uma sudorese, e quando você vai falar com alguém é difícil, não sai, porque você não está habituado a falar. Você fala cefaleia, você fala, estou com dor de cabeça, estou suando, você vai falar, e você esquece, né? Acaba falando com o familiar, se ele tiver uma cefaleia, ou se tiver sudorese, a pessoa não entende, né? Eu estou com um parente do meu marido hospitalizado, e ele falou, você tem que ir lá conversar com o médico, porque eles falam, a gente não entende nada. Eu falei, calma, a gente vai. Né? Não, você vai ser a primeira lá para conversar, e daí você traduz para nós. Então, é verdade, né? É real, a gente não se liga, né? Então, até para você traduzir e falar, a gente tem dificuldade. Então, e não esquecer de respeitar os desejos do paciente, né? Se ele conseguir falar, né? E o da família. E aí pensar, né, que nem sempre a gente pode evitar as lesões, mas a gente pode sempre aliviar o sofrimento desse paciente, ajudando de uma melhor forma, né? E pensar sempre que o cuidado centrado no paciente tem que ter dignidade para ele e o conforto. A gente tem que promover esse conforto para o paciente, né? Ainda mais nesse final de vida. E às vezes a gente tem algumas coisas, né? Em hospital que a gente trabalha, a gente é tão rígido, né? Não abre concessões, não abre nada. Então, nesse momento, acho que a gente precisa acolher a família, conversar, promover o conforto, não só para o paciente, mas para todo o familiar, né? E explicar aquilo que você está fazendo. E acho que a gente trabalha muito bem assim, né? Com a nossa equipe multiprofissional aqui do hospital. Acho que é isso que eu tenho para passar para vocês. Pode perguntar. O pessoal que estiver online quiser fazer as perguntas, tá? Karen, não, eu fiquei na dúvida só. Essa lesão de Kennedy é só em área sacral? Não. A principal é a região sacral, mas ela pode dar em qualquer parte do corpo, né? Daí, em áreas fora do corpo, geralmente ela tem outro formato. Sacral, ela fica em borboleta. E fora, se for na perna, em outra área qualquer, ela pode em formato de ferradura, ou pera, mas ela tem outros formatos, mas pode ser em qualquer parte. Mas o que mais vocês veem é em região sacral? É em região sacral, que a gente consegue identificar mais. Obrigada. Queria perguntar se na área de pediatria e neonatal fala-se alguma coisa sobre essas lesões também na terminalidade ou não? Não conheço estudo que fale disso. Na pediatria, não vejo.
minha impressão, tá? Mas aí eu vou falar totalmente sem base. É porque, assim, o que acontece muitas vezes no fim de vida é uma insuficiência da pele, né? Então, acho que se for uma criança que está realmente em fase final, é provável, né? Sem embasamento, mas que realmente, porque a fisiopatologia me parece a mesma, assim. Acho que os neuropatas, né? Mas eu não vi estudo, não, do que eu já pesquisei na vida. Não li nada. Aí colocou, né? A do Mara é terrível, você vai ver. A minha pergunta também ia de encontro a essa da Carol, né? Acho que é a Carol. Que é a sua Maiara, do laboratório, que você começou explicando um pouquinho do envelhecimento da pele, e aí ia te perguntar, na sua experiência clínica, se você já viu em terminalidade de pessoas jovens também, né? Talvez dos ou nem vejo tanto como um oncológico, porque às vezes ele está em tanto tratamento quimioterápico que acho que favorece, mas se às vezes você já pegou em outros casos na faixa de 30 a 50 anos, alguma coisa. Então, tem um viés aí nessa história, né? A minha carreira toda foi aqui no HU, em pediatria, então já estou aqui há algum tempo, 31 anos aqui, e eu trabalhei em outros lugares, em home care, eu já trabalhei em home care, mas com idoso, né? Então, trabalho nos extremos. E não vi, assim, idoso tem lesões e tal, então eu tenho pouca experiência para falar para você, em pessoas jovens, se aparece, mas provavelmente sim, né? Tem todo o esqueminha, né, da terminalidade, falência dos órgãos e tudo. Eu vou aproveitar, então, que ainda a gente está sem nenhuma pergunta online. Se você puder falar aqui, um pouquinho, Karen, que assim, existe um trabalho, óbvio que hoje aqui no HU a gente sofre com uma certa dificuldade, né, falta de profissionais, tudo, mas existe um trabalho importante do grupo de feridas, né, da enfermagem. Então, não sei se você, como a gente tem muitas pessoas online, de outros serviços também aqui, às vezes falar um pouquinho desse trabalho, acho que seria interessante. Eu falo sim. A gente já foi muito forte aqui no HU, a gente tem um grupo de estomaterapia há anos, e na época do Covid isso morreu, né? Porque a gente focou em outras coisas e o grupo se desfez até pela demanda do hospital. E então a gente tinha esse grupo, era um representante, um enfermeiro, as estomaterapeutas que trabalham aqui no HU. Hoje a gente tem a Cleide, que é estomaterapeuta, que trabalha no NIR, a Rosana no centro cirúrgico, a Thalita e a Fernanda da unidade de adulto e eu da pediátrica. E aí a gente tem nossos agregados, né? Aquelas pessoas que gostam de trabalhar com feridas, e a gente retomou o grupo esse mês. Então a gente já vai começar a pedidos, né? Eu queria muito. Com muito custo, porque assim é difícil a gente reunir com a demanda que está, com tudo isso que está acontecendo aqui no HU, né? Mas eu falei, vamos começar devagar, mas vamos começar, não pode ficar parado. E aí a gente está retomando, pegando uma enfermeira de referência de cada unidade para estar participando, para a gente voltar a estudar. E agora a gente vai começar em novembro, né? Começa amanhã uma campanha não, a gente montou um vídeo de orientação sobre a lesão por pressão para conscientizar o pessoal da importância né? A gente tem os protocolos, então a gente está retomando esse grupo agora. Então a gente vai começar esse ano, que já está acabando, fazendo essa conscientização, né? Dia 20 de novembro é o Dia Mundial da Lesão por Pressão, da prevenção. Então, a gente vai fazer essa conscientização e ano que vem a gente pretende fazer mais treinamentos, né? Divulgar conhecimento, treinamento de avaliação de ferida, de pele, as coberturas que a gente tem no hospital, e ter pelo menos um representante de cada clínica para poder ser a nossa comunicação, né? Então, eu faço parte, eu avalio os pacientes da área pediátrica, né? Então, as meninas, muitas já sabem avaliar, mas tem dúvida, elas me chamam, eu vou lá, a gente toma conduta junto. Agora, no berçário, né, na UTI-NEL tem um paciente, a gente está acompanhando. Então, a gente pensa junto, porque eu também não sei tudo, né? E aí, a gente põe no grupo e discute com todas. E aí, da área de adulto, tem as enfermeiras de referência, né? Então, quando elas ficam com dúvida, a gente tira foto, põe no grupo do WhatsApp, discute, ou ela chama, a gente vai lá ver junto. Então, a gente quer retomar isso daí para que a coisa engrene, né? E futuramente até fazer pedido de interconsulta oficial, alguma coisa, né? A gente só não tem para quem mandar o pedido de interconsulta oficial, assim,
um ponto, tem que pensar ainda, mas está começando de novo, né? Então, a gente já tem bastante coisa do passado que a gente vai resgatar e estamos firmes aí, trabalhando e tentando resgatar isso daí. Muito bom. Uma outra pergunta também, eu não sei, eu sei que no ambulatório tem uma experiência boa, não sei o quanto você tem, se alguém quiser comentar, da questão do laser terapia para feridas, né? Porque essa foi uma outra coisa que foi um divisor de águas também, né? Foi. Então, não sei se quer comentar um pouquinho sobre isso. Bem lembrado. A gente também, antes da pandemia, a gente conseguiu comprar o laser aqui, né? E a gente tem alguns enfermeiros capacitados para o uso do laser. E o laser não é só para enfermeiro, para qualquer profissional que se capacite, né, que receba um treinamento que pode usar. Então, a fono usa, físio, o pessoal lá do ambulatório usa bastante, a gente tem até um ambulatório de feridas que o pessoal marca, né, faz as sessões de laser um dia sim, um dia não, e indicado, a gente tem um protocolo no manual de enfermagem sobre o uso do laser terapia, já está montado, então a nossa próxima programação para o ano que vem é fazer esse treinamento para capacitar mais enfermeiros para o uso e usar mais nas clínicas, né? Então, a gente colocar realmente em uso. Nós temos, acho que, 4 ou 5 lasers, né, no hospital, um para cada ponto, e dá para usar para muita coisa o laser, né? Muita coisa. É ter boa vontade, disposição, porque dá para usar, nossa, infinitamente aí. Acho que o Ruth, uma pergunta aqui no chat. Ele perguntou sobre se colchão especial ou almofada especial pode ajudar na prevenção. Acho que é isso. Pode. O colchão, assim, a última dos colchões que eu vi no congresso agora, que acabou de acontecer, brasileiro, falou que aqueles colchões pneumáticos já estão em desuso. Eu tenho que buscar evidência. Eu falei, nossa, eu preciso buscar evidência, porque para mim foi novidade isso, né? Mas o que não pode, muita gente acha que tem, né? Aquelas almofadas em formato de donuts, isso daí é super contraindicado e todo mundo vende por aí, todo mundo usa, mas para esses tipos de lesão na região sacra, elas são super mal indicadas, terríveis, só pioram. Então, acho que tem almofadas específicas para ser usado, né, para pessoas cadeirantes. Acho que para os acamados, acho que o travesseiro resolve bem você colocar os coxins de travesseiro, né, apoiando as costas, o pé, lembrando do pé de deixar a posição reta, né? Então, acho que travesseiro ajuda bem. Quando a gente fez a campanha aqui, estava vendo os coxins para adquirir aqui, eu já fui adepta, falei, gente, vamos tirar os coxins, vamos colocar tudo travesseiro, mas travesseiro bom, né? Para a gente colocar. Daí o pessoal, não, mas precisa aqueles em cunha para poder deixar segurando, né? O do pé, o rolo e tal. Então, a gente fez um trabalho em cima disso, né? O casca de ovo já caiu em desuso há muito tempo, não usa mais. E o colchão pneumático, falaram que ele já era contraindicado, mas a gente continua usando, porque é uma coisa nova, e eu preciso estudar mais para saber a evidência, por que não, né? E aí eu falei, bom, isso eu vou deixar para o ano que vem, para fazer, quando for fazer o treinamento aqui, a gente vê o que vai fazer com essa informação, né? Mas tendo evidência. E o curativo a vácuo? Curativo a vácuo a gente já usou aqui bastante tempo, né? Tem agora vi que tem umas válvulas novas aí que conseguem manter a pressão estável. Ele é muito bom quando bem indicado, né? Então o leito da ferida tem que estar limpo e para ele preencher, mas ele é muito bom. Ele tem todo um esquema, né? De trocar a cada 3 dias. Ele é muito bom também. Então, quando ele é bem indicado, ele é maravilhoso. Assim, esse eu tenho bastante experiência aqui no HU, com pediatria, em adulto, a gente já colocou, então tem trabalho. Se você puder especificar um pouquinho, que é bem porque, indicado. às vezes, quando começou o vácuo aqui, o pessoal queria colocar vácuo em tudo. Então, tem uma necrose, vamos colocar vácuo. É super mal indicado, né? Porque você vai fazer uma isquemia, você vai fazer... Então, isso vai piorar, né? Então, você tem que primeiro fazer um desbridamento, e daí você colocar. Que daí ele vai preencher, né, vai granular, vai ajudar bem na cicatrização. Então,
nesse sentido. Então, não adianta colocar um vácuo com tecido desestalizado lá, tá morto. Tem que primeiro limpar e daí colocar. Aí ele atua... Ele até pode, se estiver coberto com antibiótico, mas pode sim. Uhum. Alguma outra pergunta aqui, gente, no presencial, no online não tem nenhuma agora. Do Mara, quer fazer alguma consideração? Não? Acho que a Márcia, a Beth, aqui, vocês querem fazer alguma consideração sobre feridas? As minhas super parceiras, a Márcia aí no laser, no ambulatório, né? Tem muita gente que trabalha junto aqui, que são pessoas incríveis, né? E agora a gente vai puxar todo mundo junto. Ano que vem a gente vai bagunçar esse hospital aí com o grupo. Aí. Adoramos bagunça, né? A bagunça do bem é boa. Priscila tem uma... Sim, pacientes muito idosos com Alzheimer, é comum evoluir com skin picking, né? Com dermatotilexomania, e muitas vezes não tem memantina e inacetilcisteína. A gente tenta de tudo, incluindo reza braba, jejum e oração, e o negócio não vai. E eu tive a experiência, o fisioterapeuta que cuida da minha mãe, que tem Alzheimer, e tem muitas lesões de skin picking, com um laser chamado ILIB. Sim. E aí, enfim, aqui tem alguma outra coisa, porque, claro, ela está com 85, ela tá em paliativo, ela fica em casa, tá, enfim. E aí eu queria saber se tem alguma outra coisa, que tipo de laser se usa nas lesões, nas escaras, se é esse mesmo tipo de laser. O ILIB é um laser sistêmico, né? Que você faz na artéria. Você põe a pulseirinha e faz na artéria, e ele vai atuar no corpo inteiro, né? Vai passando a energia ali e atua no corpo inteiro. Mas pode ser feito também o laser vermelho nas lesões pontualmente, né? Ajuda bastante. Assim, a gente fala, é uma luz milagrosa, né? Porque só quem usa vê como ele é bom. Então, você põe na lesão e, assim, a melhora é muito rápida. Então, indica o laser vermelho pontual em cada lesão, né? 2 joules. Agora, do colchão, se o pneumático não vale, o comum não vale, o casca de ovo não vale, onde eu ponho a minha mãe? Então, eu faço essa mesma pergunta, eu não sei. Porque eu fiquei tão surpresa com essa história do colchão que eu vou ter que estudar a fundo para depois eu responder. Então, isso que eu ia falar. Que talvez a gente perceba uma coisa que a gente fala assim, nossa, abriu mais cara, mas as meninas fazem tudo, tal. E eu acho que tem coisas que são inevitáveis, né? Então, e eu acho que o colchão pneumático é isso, é um pouco de mudar o tempo inteiro o lugar de pressão, né? E que eu acho que tem feridas e a baixa vascularização. Eu acho que tem, conjunto, às vezes, né? Você olha para um paciente, daqui a 2 minutos você vai olhar para ele, o que essa bolha vermelha nesse pé não estava aqui agora? Será que não presta atenção? É muito rápido, às vezes. E o sentimento que a gente tem quando a gente está cuidando, você fala, mas o que eu não vi? O que eu não vi que passou, que aconteceu isso, né? Eu tive esse sentimento de culpa junto com a minha mãe quando a gente viu, né? Porque, assim, meu pai ficou 3 meses bem ruim, assim, né? A gente foi descendo degrau. E, assim, a gente cuidava, a gente virava e dava banho, passava talquinho, e, né? Comia um bibelô. E em 6 horas apareceu o negócio, falei, mas o que a gente fez de errado, né? É uma culpa, mas não é, né? A gente não pode levar pra gente. Tem mais alguma coisa? Acho que a Vanessa só comentou, se nós nos sentimos assim, a família então se sente muito mal, porque acha que nós vamos julgar, e a gente vê muito isso, né? Eu vou falar com o médico também que trabalha no pronto-socorro, às vezes chega um paciente, a gente sabe que na fase final de vida demenciada é muito comum, mesmo que a família cuide, eles terem lesão. E alguns profissionais que não sabem disso, já falam assim, paciente mal cuidado, né? Então isso realmente é importante saber, né, para saber que é inexorável muitas vezes. Por mais que a gente faça o melhor cuidado, essas lesões podem surgir. Então, a pergunta da Maiara. Na verdade, não é uma pergunta, é uma propaganda, né? Que ela estava perguntando um pouquinho ali dos tratamentos de ferida, que a Karen deu uma aula, que está no YouTube do HU, sobre os tratamentos de feridas tópicos, que foi muito boa, assim, é maravilhosa. E lá ela fala do ILIB, lá ela fala do laser e de todas as outras formas. Então, também quem está online, né, quiser prestigiar aí o
canal do HU, que os meninos aí do audiovisual também colocam muita coisa boa lá. Obrigada. Adorei a propaganda. Não? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, acho que a gente pode ir para o intervalo, né? A gente está um pouquinho adiantado, mas acho que vamos... Está 27 minutos, né, adiantado. A culpa é da Dumara. Agora eu vou pôr ela na fria. Quando ela me convidou para ela falou assim, ó, eu falei, quanto tempo, Dumara, de palestra? 30 minutos. Eu falei, tá bom, 30 minutos. Quando eu vi a programação, que era 1 hora, eu falei, Dumara, e a minha aula já tá pronta, Dumara. Era 40 minutos e 20 para perguntas. Tá vendo? Tá vendo? Surgiu uma? Sou Não. fofoqueira também. Tem uma pergunta, mas que é para a Dumara, moderadora. Pode ler que eu ler? Quem que é? Bianca, que é físio, está online, perguntou: em relação à fisioterapia, temos formas de atuar nessa falência orgânica da pele na prevenção de lesões? Eu acho que pelo que a Karen falou, não, né? Mas no sentido da ferida, mas no sentido do paciente, sim. Então, na forma como a gente vai olhar para ele, ver a região de dor, posicionamento, aliviar a pressão na região, estar sempre atento à pele do paciente, cuidado quando a gente vai mobilizar, de não tracionar a pele, de estar sempre com esse cuidado mais sensível nessas peles mais sensíveis, não achar que um paciente que está em fase terminal não tem nada para a gente fazer, muito pelo contrário. Então, faz parte de uma equipe que vai olhar para o paciente e vai ver, bom, o que a gente pode fazer para melhorar essa posição aí que não está legal. Ou eu normalmente eu brinco, mas assim, vai abrir a ferida, eu vou lá ver para saber onde que está essa ferida, que lugar que é melhor eu posicionar meu paciente, então por isso que, né, mas enfim, eu acho que o nosso papel é esse, assim, é cuidar da dor do paciente nesses momentos e tentar o máximo possível diminuir esse impacto que a ferida está causando de mal-estar para o paciente. É isso? Então, muito obrigada a todas e todos. A gente agora vai ter um intervalo maior, tá? Porque às 16, como está programado para começar às 16, o nosso palestrante nem está aqui. Então, às 16 em ponto, a gente volta, tá, pessoal?